Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje eu irei pregar na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Por favor, acompanhe a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus possui uma maneira diferente de ver as coisas do que nós. Se você recorrer à sua memória de histórias bíblicas, você verá que eu tenho razão. Por exemplo, qual Moisés você escolheria para libertar o povo de Israel do Egito? O Moisés de 40 anos, um homem jovem, ou pelo menos na altura da sua idade de maturidade, um homem aguçado, um homem com bastante energia, a ponto de desafiar a Faraó? Ou você escolheria um Moisés de 80 anos, já no gozo da sua aposentadoria? E Gideão, será que você teria qualificado ele, chamado ele de homem valente, ao encontrá-lo escondido dos midianitas, malhando trigo? E mesmo o rei Davi, quando Samuel foi até a casa de Jessé, ele, ao olhar dos irmãos mais velhos de Davi, a Eliabe, logo pensou que este seria o rei, porque ele era alto e tinha boa aparência. Será que teria você escolhido Davi ou Eliabe? Samuel teria escolhido Eliabe se não fosse uma advertência de Deus, no mesmo sentido que eu estou tentando dar agora. Deus não vê as coisas como o homem e a mulher veem. Deus vê de maneira diferente. No texto que eu acabei de ler, nós vemos aqui alguns elementos que vão distinguir a igreja de Filipos. Dois elementos são destacados, dois elementos fortes da igreja de Filipos. Entretanto, no decorrer da epístola, nós encontraremos estes mesmos dois elementos sendo tratados com um certo tipo de crítica. E por fim, nós veremos ainda neste texto a maneira pela qual Deus espera que nós vejamos tanto os aspectos positivos de uma igreja quanto seus aspectos negativos. Primeiro, vamos aos elementos que são dignos de elogio do apóstolo Paulo neste texto da igreja de Filipos. Você irá encontrá-lo logo no versículo de número 1, quando Paulo endereça essa epístola à igreja de Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Bispos e diáconos. Esta é a única carta do Novo Testamento onde Paulo se endereça a uma liderança estruturada. Você pode procurar das 13 epístolas paulinas, nenhuma delas Paulo destina a bispos e diáconos. Apenas a carta à igreja de Filipos. Isso demonstra que a igreja já possuía uma liderança bem estruturada, como eu havia dito. Veja, este era o ideal do apóstolo Paulo. Se você lembrar das cartas pastorais de Paulo, as cartas que foram escritas a Timóteo e a Tito, você verá que Paulo se interessa que uma das primeiras coisas que os seus obreiros façam, Timóteo e Tito, é estruturar a igreja em presbíteros e diáconos. Essas são as instruções logo iniciais nas cartas pastorais. A igreja de Filipos já tinha este assunto resolvido.
já possui bispos e diáconos. E se você percorrer as outras cartas paulinas, você perceberá que isso é algo muito incomum. Portanto, um dos elementos fortes da igreja de da igreja de Filipos é que a igreja de Filipos possuía uma liderança estruturada, bispos para supervisionar a igreja, a palavra episcopos, e diáconos para auxiliar a igreja no seu desenvolvimento social. Este é um ponto positivo da igreja de Filipos, que a colocava na vanguarda das demais igrejas do Novo Testamento. Um segundo elemento digno de louvor, que o apóstolo Paulo elogia a igreja de Filipos, está no versículo de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O segundo elemento que merece elogio do apóstolo Paulo é a cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. E não, Paulo não está exagerando. A igreja de Filipos, desde o seu nascedouro, desde o seu início, foi uma igreja cooperativa. Você consegue se lembrar quando ela foi fundada? O registro disso está em Atos, no capítulo 16, quando Paulo encontra Lídia, que Deus permitiu que o seu coração abrisse quando ouvisse a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E Lídia, com o coração aberto, também abriu a sua casa para receber os mensageiros de Deus, tanto Paulo quanto Silas, no seu trabalho em Filipos. De fato, a igreja de Filipos começou muito bem, entusiasmada, e uma igreja que pode ser classificada como uma igreja de coração aberto. Prova disso que as atitudes de apoio e de cooperação com o apóstolo Paulo não se limitam apenas no seu nascedouro com Lídia, mas também está presente no capítulo 2 da epístola, desta mesma epístola que nós estamos vendo, com o personagem Epafrodito, também um cooperador, mensageiro da igreja de Filipos, que é inclusive o portador desta carta. Paulo, neste momento, encontra-se preso, mas Epafrodito leva para o apóstolo Paulo uma oferta generosa para ele, através ou dada pelos irmãos de Filipe. De fato, a igreja dos filipenses era uma igreja que possuía uma liderança estruturada e também possuía uma membresia cooperativa. Entretanto, no decorrer da epístola, nós veremos que Paulo, mesmo assim, faz crítica a estes dois aspectos da igreja de Filipos. Se é verdade que no primeiro elemento que Paulo elogia, que a igreja de Filipos é uma igreja que possui uma liderança estruturada, esta mesma liderança precisa de reparos. No capítulo 4 da mesma epístola, a epístola aos Filipenses, Paulo corrige Evódia e Síntique para que elas falem concordemente no Senhor. O que isso significa? Que haja harmonia entre a liderança da igreja, porque Síntique e Evódia eram pessoas que estavam atuantes na liderança do trabalho de Filipos, segundo a própria descrição no capítulo 4. Ou seja, mesmo o seu primeiro elemento recebendo elogio, ele ainda precisa de reparos no capítulo 4. Faltava harmonia na liderança da igreja de Filipos. O segundo elemento que foi digno de elogio, que é a cooperação dos irmãos de Filipos, também acaba recebendo um certo reparo, desta vez no capítulo 2. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, nós encontraremos um grande tratado acerca da humildade. Nada mais, nada menos do que a pessoa de Cristo Jesus é apresentada como servo digno a ser imitado por ser humilde. E se de fato existe um grande material acerca de humildade na carta de Filipos, é porque os irmãos de Filipos precisavam de uma dose grande de humildade. Este é o procedimento que Paulo utiliza ao tratar as demais igrejas do Novo Testamento.
Quando existe algum tipo de problema, ele se delonga no tratamento desse problema nas suas epístolas. Foi assim com a igreja de Corinto, que não faltavam problemas. Há ali grandes trechos que tratam acerca de partidarismo, porque a igreja enfrentava esse tipo de situação. Há na carta aos Coríntios também textos que falam sobre a liturgia da igreja, porque a igreja enfrentava problemas em sua liturgia. E aqui no nosso caso, na epístola de Paulo aos Filipenses, existe aqui um problema em relação à humildade, e é por isso que Paulo trata da humildade no capítulo 2 de maneira extensa. Veja, mesmo nesse sentido, nesse segundo elemento, que mereceu elogio do apóstolo Paulo sobre a membresia, que era cooperadora, que havia iniciado bem com Lídia, que havia continuado cooperando com ele através de Epafrodito, ainda assim a igreja precisava de reparos em relação à sua membresia. Portanto, esses dois elementos, tratados de maneira positiva no início da carta e tratados de maneira negativa no decorrer da carta, como eles devem ser vistos por nós, leitores da epístola aos Filipenses? Como Deus quer que nós harmonizemos estas questões? Deus quer que nós vejamos a igreja conforme o que está escrito no versículo 6 do texto que eu li. Diz lá: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus quer que nós vejamos a sua igreja como uma boa obra, primeiramente. O que significa uma boa obra? Significa uma obra aprovada por Deus. Por obra, entenda-se trabalho, um trabalho que está se desenvolvendo com um tipo de engenharia que aos poucos vai se consolidando. E por boa é a maneira como Deus qualifica, é uma boa obra, porque quem inicia o trabalho da igreja não são os homens, é sempre o Senhor. Portanto, se é o Senhor que inicia, tem que ser classificado como algo bom. Deus quer que nós vejamos a igreja, tanto nos seus elementos positivos, quanto nos seus elementos que aparentemente em nosso tempo são negativos, como uma obra que está em andamento. Nós não podemos olhar para a igreja como um trabalho acabado, exaurido, de forma alguma, porque como nós vimos nesse texto, esta obra tem um prazo para terminar, e o prazo é até que venha o dia do nosso Senhor. Por isso, Deus espera que nós, que estejamos hoje trabalhando na igreja, acolhamos a igreja com seus aspectos positivos, com seus aspectos negativos, como uma obra que está em andamento. Não apenas uma obra qualquer, uma grande obra, uma boa obra, porque a igreja pertence ao Senhor. É importante que se deixe isso registrado, porque infelizmente, eu creio que você conhece pessoas que acabaram por um motivo ou outro, abandonando a sua igreja, deixando ela por motivos vários. Vão em busca de algo ideal em outros lugares e nunca conseguem encontrar. Guarde isso, não existe igreja perfeita. E se um dia você encontrar nesta terra uma igreja perfeita, não entre nela, você irá estragá-la. Toda a igreja, enquanto estiver embaixo desses céus, é uma igreja que está recebendo reparos pelo próprio Senhor. É uma boa obra por isso mesmo, porque é cuidada de Cristo. Com certeza, ela terá suas dificuldades, porque ela é constituída de pecadores, mas constituída de pecadores salvos, pecadores que estão sendo santificados pelo Senhor. A igreja é como um grande barco, está caminhando rumo ao porto a qual o Senhor a destinou. Ela não é perfeita e é natural que no barco, vez por outra, com o balançar das ondas, possa entrar água no barco. E você, como membro, o que deve fazer? Pular fora do barco? Claro que não. Você vai atrás de um balde e vai ajudar
a tirar a água do barco, porque você é um membro responsável. Você faz parte desta obra que está em andamento. Portanto, a obra que Deus está fazendo aqui é uma boa obra. Isto inclui não a mim, não apenas a você, mas a nós, porque a boa obra está sendo feita em nós. Da mesma maneira como nós oramos o Pai Nosso, esta é uma obra coletiva e graças a Deus você faz parte dela. Portanto, que Deus venha te abençoar e que você possa ser uma bênção na igreja à qual você pertence.